Olá, povo de Deus, eu saúdo a todos com a graça e paz do nosso Senhor Jesus. E hoje eu venho trazer uma palavra de alerta, de reflexão para o teu coração. Sabemos que a palavra de ânimo, a palavra forte, a palavra de esperança, traz avivamento ao nosso ser, ao nosso interior, anima o nosso coração e fortalece. Mas o Senhor também ele nos deixa a palavra de reflexão. O Senhor ele nos deixa a palavra de alerta, justamente porque o prazer dele não é que ninguém se perca. E às vezes no decorrer do nosso dia a dia a gente acaba se afastando um pouco da presença e dos propósitos do Senhor para a nossa vida. Em Eclesiastes 7 vai dizer que melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquetes, pois naquela se vê o fim de todos os homens. Quando Salomão ele se refere a isso, se você for analisar, geralmente quando a gente vai em um velório, a gente vê aquela total comoção, tristeza, dor, o nosso coração ele se quebranta. E nós passamos a analisar e perceber a brevidade da vida, a fragilidade do ser humano, a impotência, as limitações, e o nosso coração se volta para o Criador de todas as coisas. Totalmente diferente quando estamos em um ambiente, na casa onde ele cita, onde há banquetes, né? Porque estamos ali em total comunhão, total alegria, estamos na nossa zona de conforto. Então, acabamos que não ficamos perceptivos a ver essas coisas e a entender essas coisas. E se voltar ao Senhor nestes momentos, né? E a Bíblia vai dizer que a palavra certa, no momento certo, é como remédio aos nossos ossos. A palavra sábia. E a todo momento, Salomão ele deixa claro sobre essa sabedoria em falar, tanto em palavras que venham a edificar, transformar, alertar. E a palavra justamente que eu venho trazer hoje é um alerta para mim e para a sua vida. Ela fala sobre os propósitos do Senhor, ela fala sobre os votos e ela fala também sobre a nossa fraqueza. Porque todos nós temos uma fraqueza. E a Bíblia vai dizer que desde o ventre da sua mãe eu te escolhi, eu te consagrei, eu te separei. Todos nós, se abrirmos o nosso coração para o Senhor, para viver a vida que Ele quer que nós viemos a viver nessa terra, vamos cumprir esse chamado, esse propósito com a excelência que Ele tem para as nossas vidas. Só que no decorrer desse propósito existem os votos, e é onde o inimigo mais usa, é onde o inimigo mais trama para que esses votos venham a ser enfraquecidos, esses votos venham a ser quebrados, causando assim uma grande destruição nas nossas vidas. E tudo isso vem em torno de uma fraqueza. Precisamos parar, analisar, orar, buscar do Senhor. Qual a fraqueza que está nos afastando? Qual a fraqueza que está nos separando do Senhor? Qual a fraqueza que está querendo dominar o nosso espírito? Temos que ter essa reflexão, essa autoanálise e buscar do Senhor para se fortalecer cada vez mais, para que a gente não venha cair nessa fraqueza, porque a Bíblia diz que o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Eu vou contar uma história para vocês de uma mulher que ela era estéril. Em um determinado momento na vida dela, um anjo apareceu para ela e disse a ela que ela conceberia um filho. Esse filho ele seria separado, ele seria narizeu, que significa separado para cumprir os desígnios de Deus, os propósitos de Deus nessa terra. E todo narizeu, ele tinha uns votos que o Senhor determinava, do dia do nascimento dele até o dia da sua morte. E bem assim aconteceu. Esse rapaz, ele foi levantado pelo Senhor num momento de total desespero, de total destruição, porque naquela época o povo de Deus começou a fazer o que era mal perante ao Senhor. Então eles ficaram escravos na mão dos filisteus. Eles padeceram, começaram a sofrer. Todo momento de deserto, de tristeza, né, de lutas e dificuldades passa. Para aquele povo durou 40 anos. Então o Senhor sempre usando de graça e misericórdia, porque a palavra do Senhor vai dizer que as misericórdias dele se renovam todas as manhãs nas nossas vidas. Ele levantou uma pessoa, um juiz. Ele levantou um juiz, um homem, para poder dar início a salvar o povo das mãos dos filisteus. E a Bíblia vai dizer que essa mulher realmente foi visitada por esse anjo, e assim aconteceu, conforme ele tinha falado. Passado o tempo, nasceu Sansão. E Sansão foi crescendo de uma forma
muito grandiosa. Sua fama foi crescendo de uma forma grandiosa, porque quando o Senhor ele dá um chamado, ele dá os votos, o Senhor ele dá algo sobrenatural para que essa missão, esse propósito venha se cumprir e as pessoas vejam que é Deus através da vida daquela pessoa. O Senhor dá essas ferramentas espirituais para você conseguir vencer. Vencer a carne, vencer as potestades, vencer os inimigos, vencer as dificuldades, vencer o seu eu interior. Então o Senhor ele dá. Ele não desampara ninguém. Ele dá essas ferramentas. Primeiramente a sua palavra que está aí para a gente se alimentar e se fortalecer e crer e vencer, porque através da sua palavra somos mais que vencedores. Mas naquela época a arma espiritual que o Senhor deu a Sansão foi a força. A Bíblia vai dizer que Sansão tinha uma força sobrenatural. Sansão, sem nada, apenas com a força das suas mãos, ele destruía milhares e milhares de pessoas. Exércitos que se levantavam contra Sansão, Sansão destruía. Era uma força tremenda, tremenda, tremenda. Só que a história vai dizer que existiam uns pontos fracos que fez com que Sansão viesse a perecer. Sansão ele foi chamado com uma missão muito bonita, com um propósito muito bonito, de dar início, né, à libertação daquele povo que estava sofrendo muito na mão dos filisteus. Um chamado de excelência. Só que a Bíblia vai dizer, devido à fraqueza espiritual, Sansão ele tinha uma fraqueza espiritual, uma fraqueza moral e uma fraqueza sensual. Então isso levou à ruína de Sansão. Sansão ele começou seu ministério, Sansão começou o seu propósito de uma forma grandiosa, de uma forma sobrenatural, que passou a ser conhecido por muitas pessoas, e as pessoas passou a temer Sansão, devido àquela força, e todos não entendiam como é que um único homem conseguia destruir exércitos. Então eles começaram a perseguir e fazer de tudo para poder tentar descobrir qual era a fraqueza de Sansão. E é onde mora o perigo. É onde o inimigo trabalha o tempo todo nas nossas vidas para descobrir a nossa fraqueza e criar situações para que aquela fraqueza venha à tona e faça com que nós viemos a quebrar os nossos votos perante ao Senhor. E isso é muito grave, isso é muito sério, porque nos afasta, o pecado nos afasta do Senhor, o pecado rompe a aliança. Por mais que o Senhor venha ser misericordioso no momento em que nós estivermos pecando, porque o Senhor é misericordioso, mas as consequências desse pecado, cedo ou tarde, nós vamos precisar arcar, porque o Senhor também, ele é justiça. E a Bíblia vai dizer que Sansão, ele ganhou muitas guerras, ganhou muitas batalhas, né, naquela época, só que chegou um determinado momento onde existiu esse processo de provação que Sansão passou. Primeiramente, o passo errado que Sansão deu foi quando ele se interessou por uma filisteia. Ele se encantou por uma mulher que não era da linhagem dele, não era do grupo, do meio, né, dele. Naquela época o Senhor não se agradava porque consequências malignas aconteciam. Quando o povo pagão, que não proferia a mesma fé, não andava nos mesmos caminhos, até hoje, nos dias de hoje, é muito sério isso, precisamos orar muito, pedir discernimento, buscar do Senhor alguém para a nossa vida, alguém que ande conforme a nossa fé, os princípios que o Senhor determinou, alguém que honre primeiramente a Deus e depois aos seus pais, aí vai conseguir honrar a sua esposa, os seus filhos, mas temos que buscar, é muito sério hoje, a gente precisa buscar verdadeiramente, porque consequências realmente em um casamento errado acontecem nas nossas vidas, e antigamente não era diferente, por isso que o Senhor, ele não permitia que o povo escolhido, o povo separado, se casasse com os inimigos, a não ser se o inimigo viesse a se converter, adorar o Senhor como Senhor e abdicar dos seus maus caminhos e vivesse para adorar o Senhor na beleza da sua santidade e obedecer a sua palavra. Aí era outra história. Mas, mesmo assim, Sansão insistiu. Chamou seus pais, disse que tinha se agradado de uma filisteia. Os seus pais não concordaram, mas a Bíblia vai dizer que essa situação, o Senhor que permitiu,
que Sansão viesse a se aproximar dessa mulher, justamente para aproximar ele dos inimigos, para o propósito do Senhor se cumprir ali, naquela cidade, naquele local. Os pais de Sansão não tinham esse entendimento, mas o Senhor permitiu, por mais que o Senhor não permitisse que ele viesse a casar com ela. Aconteceu que Sansão se interessou e, num determinado período, quando Sansão estava indo na casa dessa noiva com seus pais, o inimigo ele criou uma cilada para Sansão no caminho. Ele colocou um animal feroz, que a Bíblia vai dizer que foi um leão, que veio ferozmente para cima de Sansão, e Sansão naquele momento foi tomado por um poder sobrenatural do Espírito Santo de Deus, e ele rasgou aquele leão ao meio com suas próprias mãos. Imagine. Pare para analisar a força de um ser humano de vir um leão em sua direção, um leão feroz para atacar você e seus pais, e apenas com a força das suas mãos você rasgar o leão no meio. A Bíblia vai dizer que ele rasgou como se rasga um cordeiro. Você rasgar um cordeiro, se você pegar vamos pegar um animal menor, uma galinha. Você rasgar uma galinha ao meio já é uma grande dificuldade. Imagine um cordeiro, imagine um leão. E essa era a força sobrenatural que o Senhor tinha dado a Sansão. E assim fez. Ele rasgou esse leão, seguiu seu caminho com os pais, iniciaram o processo de noivado. Que aquele processo de noivado, ele durava 7 dias. O processo de noivado durava 7 dias. E aí, o que é que aconteceu? Durante esses 7 dias foram convidados 30 homens, era o ritual que eles faziam naquela época, até chegar o dia do casamento e o noivo conceber a sua esposa. Só que a fama de Sansão estava tomando uma proporção tão grande naquela época que as pessoas estavam assustadas e temerosas dos inimigos. Então eles tramavam o tempo todo descobrir o que estava por detrás dessa força de Sansão. E eles descobriram que a fraqueza de Sansão, a fraqueza sensual de Sansão estava em mulheres. Então foi onde o inimigo plantou situações para que Sansão viesse a cair e fosse destruído. Eles criaram um enigma naquele momento, Sansão e esses companheiros, para tentar descobrir. Quem ganhasse o enigma recebia aquelas roupas de linho, que naquela época era considerado só quem tinha dinheiro, o povo, os reis que tinham. Geralmente as pessoas só conseguiam ter uma roupa para os momentos especiais. Naquela época estava em jogo esse enigma, 30 peças de roupa de linho. E Sansão lançou esse enigma para eles tentarem descobrir, né? Algo que já foi colocado ali no coração dele. Só que eles não conseguiam descobrir. Então o que eles fizeram? Eles pegaram a noiva de Sansão, colocaram em um lugar separado à parte e ameaçaram tocar fogo nela e no seu pai, se ela não viesse a descobrir qual era o segredo daquele enigma. E bem assim ela fez. Ela atormentou durante os 7 dias. Porque é isso que o inimigo faz. O inimigo atormenta. Ele atormenta se você não tiver uma estrutura, se você não tiver firmado, se você não tiver em obediência, buscando ali consagração, santificação, você acaba sendo vencido pelo cansaço, né? Você acaba sendo convencido pelas enganações, pelas seduções, que toda sedução é uma mentira. Existe uma mentira por detrás de cada sedução, e uma mentira que o inimigo coloca, porque a Bíblia diz que Satanás ele é o pai da mentira. Então existia toda aquela sedução, toda aquele teatro de tristeza, que realmente, profundamente, eu creio que ela também estava temendo a vida dela e a vida do pai dela, né? Então isso fez com que ela se derramasse mais na presença de Sansão, com todas as armas que ela tinha para ela descobrir esse enigma. E assim a Bíblia vai dizer que Sansão, vencido pelo cansaço, ele simplesmente entregou qual era o enigma, e ela entregou a esses homens. E aí no dia eles simplesmente chegaram para Sansão e revelaram o enigma. Sansão ficou sem entender o porquê, como é que eles tinham descobertos, mas
Mesmo assim, Sansão conseguiu vencer uma batalha, conseguiu tomar essas roupas e pagar o compromisso do enigma que foi lançado, né? Essas 30 peças de roupa. E bem assim foi feito. Só que a Bíblia vai dizer que Sansão ele retornou para sua casa. E aí um belo dia ele indo visitar a sua noiva, ele viu no caminho aquele leão. Ele desviou o caminho e viu o leão, porque ele poderia ter seguido o caminho dele sem olhar. Por isso que Jesus ele fala que nós precisamos ser fortes, nós precisamos andar sem olhar para a esquerda e sem olhar para a direita, para que a gente não venha cair nem tropeçar. Justamente por isso, porque no decorrer da nossa caminhada vai existir ciladas, o inimigo ele vai colocar situações para que a gente venha a ficar dispersos e acabar rompendo essa aliança com o Senhor. E bem assim ele fez. Um dos votos que o Senhor deu a Sansão, que ele não poderia tocar em animal impuro e nem comer nada impuro, ou seja, nem cadáver, nem animal morto. Naquela época era proibido para o povo separado do Senhor. E mesmo assim, o Sansão se atentou àquilo, no momento de dispersão, não se recordou desse voto, acredito eu. E quando ele passou, ele viu que naquele cadáver tinha aquele que chama de abelha, né? Uma colmeia de abelha, e ali tinha muito mel. Então ele pegou, tocou, descumpriu uma regra, tocou, pegou e ainda saiu comendo, ainda levou para seus pais comeram sem saber do que se tratava. E bem assim ele foi visitar sua noiva. Só que a Bíblia vai dizer que quando ele visitou a noiva dele, o pai dela tinha dado a noiva, para um outro companheiro. E isso gerou uma revolta muito grande em Sansão. Foi que a partir do momento Sansão tacou fogo na ceifa dele, destruiu o cereal, as vinhas, as oliveiras. E aí esse povo se levantou de uma forma tremenda, perguntou quem foi, descobriram que foi Sansão. Sansão com muita raiva, querendo se vingar. E aí simplesmente o que fizeram? Pegaram a noiva dele e o pai e tacaram fogo nelas. O que realmente ela temia lá atrás, quando ela entregou Sansão naquele enigma, foi o que aconteceu. Porque o inimigo, quando ele age, na vida de uma pessoa, ele não te dá garantia de nada, que vai te proteger, que vai te salvar, que vai te poupar. O inimigo ele veio para matar, roubar e destruir. Ele faz você fazer o que ele quer, ele faz você se afastar da presença do Senhor e depois, como consequência, ele ainda te destrói. Ele te mata, te deixa no fundo do poço e te deixa ainda sem salvação. Coisa que o Senhor não faz. O Senhor, ele levanta do pó o oprimido. O Senhor, ele dá vestes novas. O Senhor faz sentar na mesa de príncipes. O Senhor exalta. O Senhor transforma. O Senhor cura. O Senhor liberta. O Senhor dá longevidade. O Senhor dá salvação. E tudo isso pelo amor imerecido lá na cruz do Calvário, que ele já pagou por nós desde aquela época. E bem assim fez com que Sansão se revoltasse cada vez mais. Cada vez mais. E aí ele foi, muitas guerras, ele foi vencendo, bastante guerras, bastante batalhas. A Bíblia vai dizer, né? Ele já tinha transgredido nesse voto com o Senhor. E aí, em um determinado momento, em uma cidade, a Bíblia também vai dizer que ele abriu outra porta por mal agir na vida dele. Foi quando ele se deitou com uma prostituta em uma cidade. E depois, passado o tempo, ele foi para outra cidade. Nessa outra cidade foi onde conheceu Dalila, que provavelmente a Bíblia nos dá a entender que era uma filisteia também. Só que ele se apaixonou de uma forma tão poderosa por Dalila, que ele ficou totalmente dominado por esse poder de sedução que ela tinha, né? Esse poder maligno que agia por detrás dela. E isso fez com que ele viesse à ruína, à destruição total.
porque ele começou a se envolver e cada vez mais ele foi se envolvendo e aquilo foi ficando mais forte. E cada dia mais ele tinha a certeza enganosa no seu coração que Dalila era a mulher que ele queria para a vida dele e que viveria feliz, né? Só que ele não entendia que a partir do momento que o Senhor tinha escolhido ele como nazireu, que é o povo separado para cumprir a vontade do Senhor, ele tinha que cumprir aqueles votos com o Senhor e que toda a vida dele estava nas mãos, na palma das mãos do Senhor. Tudo estava escrito, tudo estava determinado. Até a mulher que ele tivesse que se envolver estava determinada pelo Senhor. E ele tinha que apenas ficar na brecha e cumprir essa ordenança do Senhor para ele alcançar todas essas bênçãos. Mas ele se desviou pela sua fraqueza. A sua fraqueza falou mais alto e acabou levando ele à ruína e à destruição. E a Bíblia vai dizer que cada vez mais que ele se envolvia com Dalila, os inimigos, e cada vez mais que ele ganhava batalhas, os inimigos tentavam mais ferozmente descobrir o que estava por detrás da força de Sansão. Foi quando eles começaram a investir em Dalila, porque eles já tinham analisado, o inimigo ele fica analisando as suas fraquezas, e ele já tinha analisado que a fraqueza dele era Dalila. Então, simplesmente, esses homens, eles ofereceram muito dinheiro a Dalila, muito dinheiro. A diferença da noiva anterior de Sansão, que se vendeu pela salvação dela e do pai dela, e entregou Sansão, e que não adiantou de nada porque ela morreu do mesmo jeito, queimada, tanto ela como o pai. Ela quis poupar a vida dela e do pai, só que Dalila já foi diferente. Dalila entregou Sansão por dinheiro, e não foi pouco, foi por muito dinheiro. Então você tem que estar atento a essas coisas. Você tem que estar atento a tudo que o Senhor determinou para a tua vida. Todas essas dispersões que o inimigo coloca ao teu redor, que venha fazer você cair, você pecar, você fraquejar. Tudo isso são portas que você está abrindo para a sua ruína lá no final. E as pessoas que te exaltam nesse exato momento, as pessoas que te engrandecem, te colocam lá em cima, vão ser as primeiras a te dar as costas lá atrás. Quando a presença do Senhor se afastar da tua vida, vão ser as primeiras a recuar. Porque sempre por detrás de algo tem algum interesse. E nessa situação de Sansão e Dalila, o interesse era financeiro. Era dinheiro. Foi muito dinheiro que ela recebeu para entregar a Sansão. E a Bíblia vai dizer que Sansão ele dormia todos os dias com ela. E ela começou a atormentar Sansão várias vezes, atormentar o juízo, o coração, a mente, a pressionar Sansão. E 3 vezes ainda, Sansão falou com ela para poder despistar coisas que ela fez. Agora eu fico tentando analisar como é que Sansão ele estava tão cego espiritualmente que ele mesmo quis distrair ela, ganhar tempo. Eu fico analisando se existia muita ingenuidade de Sansão, muita dispersão ou falta de conhecimento, porque como é que ele vê que uma pessoa está tentando o tempo todo descobrir algo que foi dado a ele pelo Senhor, algo de profunda intimidade, de profundo poder, e ele tenta ganhar essa pessoa no decorrer dos seus dias, tentando ganhar tempo. Ele disse que era isso que fazia a força dele crescer ou ser cortada e tal. E tudo que ele falava para ela, ele falou por 3 vezes, ela ia e fazia. Então, naquele momento, já era para ele perder total crédito e a total confiança nela. Olha, eu disse que foi isso e ela foi e fez, então ela não é confiável. Se eu conto onde era o verdadeiro significado da minha força, uma hora dessa, como é que eu estava? E, no entanto, não, ele não tinha essa percepção, ele estava tão cego, estava tão apaixonado, estava tão disperso, tão focado no que ele queria, na carne, né? Nessa fraqueza sexual dele, sensual, que ele nem estava observando, estava na cara dele as artimanhas do maligno, e ele não estava observando. Na 4ª vez, quando ele já não aguentava mais, ele foi e revelou para Dalila. Ele foi e revelou,
E a Bíblia vai dizer que no livro de Juízes 16, versículo 19, Dalila fez dormir Sansão nos joelhos dela e, tendo chamado um homem, mandou raspar-lhe as 7 tranças. Passou ela a subjugá-lo e retirou-se dele a sua força. E disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Tendo ele despertado do seu sono, disse consigo mesmo: sairei ainda esta vez como dantes e me livrarei. Ele estava tão cheio de si, tão seguro de si, que ele nem percebeu que o cabelo dele estava cortado. Ele disse que levantaria e venceria como sempre venceu. E se livraria. Porque ele não sabia ainda que já o Senhor se tinha retirado dele. Então, nesse momento, por mais que ele tivesse quebrado alguns votos lá atrás, o Senhor é misericordioso. A Bíblia diz que as misericórdias do Senhor se renovam todos os dias na nossa vida. E ele venceu guerras, mesmo ele tendo tocado em animal impuro, ter quebrado esse voto, ele se misturado com quem não deveria. O Senhor era com ele, a mão do Senhor era com ele, a força do Senhor não tinha se afastado dele. O Senhor proveu água para fortalecer as forças dele, proveu ele e destruir os inimigos para poder salvar o seu povo, porque o Senhor ele enxerga como uma nação, como todo o membro, né? Todos os membros que faz parte de um único corpo. Então o Senhor ele vê como um todo. E naquele momento ele usava Sansão como instrumento para abençoar várias pessoas, por mais que Sansão tivesse quebrado um voto. Só que vai chegar um determinado momento que o Senhor ele vai precisar agir. E a Bíblia diz que o pecado ele nos afasta do Senhor, né? O Senhor usou de misericórdia com Sansão até os últimos dias de vida de Sansão na terra. O Senhor usou dessa graça, dessa misericórdia, mas as consequências de tudo isso uma hora tinha que vir. E justamente veio aqui, nesse versículo 20, quando diz: já o Senhor se tinha retirado dele. E o pior castigo para um ser humano é isso, é você perder a presença do Senhor na sua vida. A partir do momento que você desenvolve uma intimidade com o Espírito Santo, a partir do momento que você começa um chamado, né? Você começa a ter uma história com o Senhor. Com certeza vão vir lutas, vão vir batalhas, vão vir dificuldades, o inimigo vai se levantar com fúria, mas você tem que permanecer fiel, você tem que permanecer perseverando, você tem que permanecer firme nas promessas e no chamado, porque o Senhor, ele nos fez com estrutura para suportar todas as coisas aqui nessa terra. Todas as coisas. Ele fala que se a gente passar pelo mar, a gente não vai se afogar. Ele fala que se a gente passar pelo fogo, a gente não vai se queimar. Ele fala que na sombra da morte, se a gente passar pelo vale da sombra da morte, lá ele estará conosco. Então nunca diga que você é fraco. Nunca diga que você não consegue, nunca diga que você não aguenta mais. Porque a Bíblia diz que nós somos obras feitas à imagem e semelhança do Criador de todas as coisas, que é poderoso. Então, se há poder no Pai, há poder nos filhos, através de Jesus. E a gente, através do poder do Espírito Santo do Senhor, através da palavra do Senhor, podemos vencer muralhas. Então, nunca diga que você é fraco, nunca diga que você não consegue, nunca diga que você está cansado. Se estiver cansado, descanse e depois se levante novamente, né? Peça um renovo, peça força, anime, como o Senhor ele falou para Josué: anima, fortalece o teu coração, porque eu serei contigo todos os dias nessa terra. Então toma isso para dentro de si. Todos nós fomos feitos com estrutura para suportar todas as coisas. Fique nesse propósito que o Senhor tem para a tua vida. Cumpra esse propósito, cumpra esse chamado com excelência. Chame por Deus quando você estiver cansado, mas não desista. Não diga que você não consegue, porque todos nós conseguimos. Só que chegou um determinado tempo na vida de Sansão, a Bíblia vai dizer que nós precisamos cumprir o nosso chamado com excelência e não podemos fazer a obra do Senhor relaxadamente. E Sansão simplesmente, de uma certa forma, ele fez relaxadamente.
De uma certa forma, Sansão, ele não cumpriu com excelência esse chamado, porque o Senhor chamou ele com uma história bonita, e bem assim é na minha e na tua vida. O Senhor nos chama para um chamado de excelência, uma história linda, maravilhosa, uma história de poder, uma história sobrenatural nessa terra. Mas às vezes a nossa fraqueza, a nossa dispersão, essas artimanhas que o inimigo coloca ao nosso redor, nos afasta do real propósito do Senhor para as nossas vidas, nos afasta das alianças, nos faz quebrar votos e nos faz destruir a nossa vida, a nossa casa, a nossa família. E o inimigo, ele colocou prostituta, ele colocou mulheres que não eram o centro da vontade do Senhor para a vida de Sansão, botou mentira, botou enganação, colocou sensualidade na vida dele, fez ele quebrar os votos quando colocou aquele animal, né? Quando aquele animal estava ali com mel dentro, tanto lugar para aquela abelha colocar mel, tanto lugar, tantas árvores ali naquele lugar, justamente porque ele ia colocar mel justamente dentro de um cadáver, né? E é bem assim que o inimigo faz nas nossas vidas. Ele cria essas situações que aos nossos olhos são situações impossíveis para poder enlaçar as nossas vidas e fazer a gente se distanciar da vontade que é boa, perfeita e agradável nas nossas vidas. E a Bíblia vai dizer que depois que a presença do Senhor, que é a coisa mais valiosa que nós temos na nossa vida, que nós não podemos permitir que venha perecer, depois que a presença do Senhor se afastou de Sansão, a Bíblia vai dizer que a partir do versículo 28, Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Deus, peço-te que lembre de mim e dai-me força só esta vez, ó Deus, para que me vingue dos filisteus ao menos por um dos meus olhos. Por quê? Porque Sansão, de juiz, de libertador, Sansão passou a ser chacota. Sansão, ele passou a ser chacota, quando a Bíblia fala que os filisteus pegaram Sansão e vazaram os olhos de Sansão e fizeram descer da cidade, e amarraram com 2 cadeias de bronze e viraram num moinho de cárceres. Ou seja, ele passou a ser escravo, cego dos inimigos, e ainda virou palhaço e motivo de chacota, porque a Bíblia diz que eles pegavam Sansão e deixavam ali no pátio para Sansão divertir eles. E fora o trabalho escravo que ele fazia no moinho cego, né? Então ele pereceu muito, ele sofreu muito, e aí naquele momento ele se voltou ao Senhor e pediu uma última oportunidade, que o Senhor devolvesse a força a ele. E a Bíblia vai dizer que ele abraçou-se, pois, Sansão com as 2 colunas do meio em que se sustinha a casa, onde estava cheio de inimigos, e fez força sobre elas com a mão direita e uma com a mão esquerda, e disse: morra eu com os filisteus. Inclinou-se com força, e a casa caiu sobre os príncipes e todo o povo que nela estava, e foram mais o que ele matou na sua morte do que ele tinha matado na sua vida. De certa forma, Sansão, ele morreu como um herói, né? Porque o Senhor, ele deu essa oportunidade, devolveu essa força, e Sansão clamou, o Senhor usou de misericórdia, e ali todos os inimigos foram destruídos de uma vez só. A Bíblia diz que na morte ele matou mais do que em vida nas batalhas, e olha que foi muitas pessoas que Sansão matou em vida, né? Muitos inimigos. E ali na morte ele matou todos de uma vez só. Então ele morreu como um herói, morreu como justificado. Mas Sansão, esse não era o projeto do Senhor para a vida de Sansão. O projeto para a vida de Sansão, ele foi chamado para salvar esse povo dos inimigos, para ter uma vida plena, um chamado de excelência. Mas todo chamado existe renúncia. Todo chamado existe perseverança, dedicação, resiliência, resistência, fé. E às vezes é muito difícil para a gente, ser humano carnal, conseguir cumprir, se não for realmente uma vida de renúncia, de fé, de oração, de propósito, de jejum, de intimidade, de santificação, de consagração. Precisamos estar o tempo todo nesse processo para que a gente venha conseguir cumprir esse chamado com excelência. E Sansão, ele deixou que essas fraquezas viessem a dominar ele,
E o Senhor deu uma última oportunidade, né, dele salvar todo aquele, salvar o seu povo e os inimigos morrerem de uma vez por todas. Mas se pararmos para analisar, o fim de Sansão foi triste, porque ele morreu humilhado, ele morreu cego, né? Ele precisou passar por essa humilhação perante os inimigos, para quem tinha uma história só de reinar, de vencer, de prevalecer, e o final acabar sendo um bobo de corte praticamente, né? Ter os seus 2 olhos furados, ser capturado, tudo por causa de um desejo sensual da carne, tudo para satisfazer a sua carne que é podre, a carne que vai voltar ao pó, como a Bíblia diz, a carne que não vai prevalecer, que já foi destruída. Temos que ficar muito atentos e vigilantes. E hoje eu te pergunto, qual a tua fraqueza? Trabalhe em cima da tua fraqueza. Fortalece tudo que vem de bom na tua vida, fortalece todos os dons, fortalece a tua força, mas busque do Senhor quais são as tuas fraquezas e começa a fortalecer essas brechas, começa a tapar, para que lá na frente você não venha cair e às vezes a sua destruição ser total, como aconteceu nessa história de Sansão. Peça ao Senhor força para vencer essas fraquezas, porque o Senhor é contigo para te dar vitórias. O Senhor tem uma história linda determinada na tua, na minha vida, mas precisamos hoje vencer as nossas fraquezas. Precisamos andar sem olhar para a direita nem para a esquerda. Precisamos cumprir os votos e o propósito que o Senhor tem para a nossa vida. Principalmente nesses tempos de dificuldade, onde tudo nos mostra ao contrário. Onde tudo nos faz olhar com os olhos carnal. Busque do Senhor essa fortaleza. Busque do Senhor essa unção de autoridade na sua vida, de repreender o mal, de se fortalecer, de falar, Senhor, eu preciso melhorar nisso, eu preciso me aperfeiçoar nisso, Senhor, eu preciso da tua presença, eu preciso me libertar disso. Senhor, derrama da tua unção dobrada no meu espírito, me fortalece, me dá intimidade, eu quero falar contigo. Eu quero ouvir de ti o propósito que o Senhor tem para minha vida. Eu preciso que o Senhor se faça presente a cada amanhecer, que o Senhor esteja ao meu lado, que o Senhor não me desampare. E busque todas essas coisas do Senhor. E peça visão de águia, peça discernimento espiritual. Peça que o Senhor te mostre tudo que está em oculto e escondido, para que você não venha cair, para que você não venha permanecer prostrado, para que você não venha ser destruído. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o rosto dele sobre ti, que Ele tenha misericórdia de ti e te dê a paz e guarde a tua entrada, a tua saída para sempre. E lembre-se, não desista, persevere. Persevere porque o Senhor é contigo para te dar vitórias em nome de Jesus. Forte abraço.